Salmo 112, a palavra do Senhor nos diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. No versículo 3 diz assim: na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Quando o Senhor nos diz bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz, quer dizer que a sua alegria, que aquilo que ele sente prazer nos mandamentos do Senhor. E ele diz que a nossa descendência, ou seja, os nossos filhos, os nossos netos, eles serão poderosos, serão abençoados, a nossa geração, não é? Então, glória a Deus, nós tememos ao Senhor e sabemos que estamos ensinando os nossos filhos o caminho certo, e a palavra do Senhor nos garante que quando eles crescerem, eles vão se inspirar nele, porque na sua vida existe um exemplo. Nós queremos que a nossa descendência, o Senhor nos guarda, os nossos filhos são herança dele, nós cremos que os nossos filhos verão e saberão que o caminho que a gente tem ensinado é o melhor. Amém? Gostaria de convidar você a ficar de pé, para que nesse momento você adore a Ele, você entregue o seu caminho a Ele, ao nosso Deus, aquele que é digno de louvor, aquele que é único, o nosso Salvador. Gostaria de que você fechasse os seus olhos, que você se desligasse daquilo que te preocupa, às vezes o teu filho que não está com você, aquilo que das suas preocupações, do seu futuro. Eu gostaria que você se desligasse nesse momento e entregasse o teu caminho ao Senhor, entregasse o seu futuro a Ele, e que rendesse adoração ao Senhor como forma de gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, porque o nosso maior presente foi Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento em liberdade, podemos cultuar o Senhor. E nesse gesto, Senhor, queremos dizer que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Ó Pai, a nosso coração, Senhor Deus, está alegre nesse momento, porque sabemos que a graça do Senhor nos alcançou. Que, ó Deus, que outras vidas possam conhecer o Senhor através de nós. Sabemos, ó Deus, que somos falhos, somos pecadores. Ó Deus, somos muito limitados. Mas te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia que se renova cada manhã. Ó Deus, pelo teu amor infinito pelas nossas vidas. Ó Deus, receba a nossa oração nessa hora. Ó Deus, esteja livre aqui nesse momento. Esteja em liberdade, Senhor Deus, para agir de acordo com a tua vontade, Pai. Usa o pregador nessa noite para trazer a palavra, ó Deus, para o nosso coração, para que haja transformação, salvação no nosso meio. Ó Deus, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.
seu lado e faça um momento de oração com ela agora. Se você não conhece, pergunte o nome de quem está ao seu lado. Peça a Deus para que abençoe o irmão, a irmã que está com você nessa hora, para que o Senhor possa nos falar. Você também está em casa acompanhando a transmissão desse culto, esteja ligado agora no trono da graça, porque Deus ouve orações. Pai querido, nós queremos declarar o nosso amor ao Senhor, queremos bendizê-lo, queremos exaltar o nome de Jesus ao longo da nossa vida e colocamos a vida de cada pessoa que se encontra neste santuário, invocando a tua presença, a tua bênção, e colocamos também aqueles que estão em casa acompanhando e participando deste culto a ti. Pai, ouve orações. Pai, atenda o clamor do teu povo. Pai, continua tendo misericórdia de nós, pois somos pecadores, falhos e não merecemos nada que vem das tuas mãos. Recebe, Pai Santo, o nosso culto e nós abençoamos todos os que se encontram neste lugar. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pediu, irmão, só me dá um ganho nesse microfone, por favor. Oh,
agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, Deus. Nós estamos debaixo da graça divina, as correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança, sumo sacerdote do nosso Senhor. Sepultados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, por seu grande poder, nos faz prosseguir, firmes para o alvo, em novidade de vida. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, o presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos debaixo da graça divina, as correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança, somos sacerdote do nosso Senhor. Sepultados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, por seu grande poder, nos faz prosseguir, firmes para o alvo, em novidade de vida. Abundante graça, revelada em Jesus, o presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Pai querido, louvado seja o teu nome pela infinita e imensurável graça. Muito obrigado por teu grande e imenso amor revelado em Jesus por nós. Agora fala ao nosso coração através da tua palavra, que o teu nome seja bendito agora e para todo sempre. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Essa semana especialmente foi muito corrida para nós, porque tivemos aqui, alimentamos de domingo a domingo, tivemos aqui a jornada de oração, que é pesada, ao mesmo tempo que é um prazer, é uma alegria, mas demanda energia, dedicação, disciplina, e especialmente quando Deus tem alguma coisa para nós, a luta é grande, nós temos dificuldades. Mesmo assim, nós tivemos aqui o apoio dos irmãos, e na sexta-feira eu recebi o telefone de 2 irmãos dizendo: pastor, glória a Deus, Deus já está respondendo, e a resposta da oração é uma coisa que muito alegra o nosso coração.
O mês que vem, o mês de junho, nós vamos fazer uma jornada de oração diferente daquilo que nós estamos acostumados a fazer, que é sempre no período matutino, no horário das 7 horas. O próximo, nós queremos fazer uma experiência para ver se nós vamos atingir um novo grupo de irmãos, que é a oração às 18 horas da tarde. Será uma semana de oração às 18 horas da tarde no mês de junho. Então nós vamos estar avisando os irmãos com antecedência para que ninguém deixe de participar desse momento tão precioso na vida da igreja. A oração, ela traz milagres na nossa vida. Convido você para que abra sua Bíblia. Nós estamos hoje dando um tempo na sequência dos estudos sobre Por que Creio. Domingo que vem a gente retorna o tema. Foi um dia hoje muito corrido para todos nós. E o Espírito moveu outro assunto em nosso coração. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Que nos diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse foi um pedido que, com muito carinho, nós atendemos nessa semana de oração. Clamamos a Deus para que o Senhor Deus envie para nós novos ceifeiros, irmãos que estejam dispostos a carregar a carga conosco. O sentimento que temos é de total impotência mediante o tanto que temos para realizar nesses dias. Deus tem nos dado o privilégio de sermos o seu povo, mas junto com esse privilégio vem também responsabilidades. O Senhor nos livrou de um juízo eterno através do sangue do Cordeiro, mas o Senhor também confiou a cada um de nós a responsabilidade de abrirmos a boca e falarmos que Jesus é a solução, baseados na meditação desse texto, quando Jesus diz que nós devemos orar, pedindo ao Pai que envie trabalhadores para a sua seara. Eu tenho a impressão que se toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra fizesse a sua parte, talvez nós tivéssemos já alcançado praticamente o mundo todo, mas ainda não alcançamos. Existem nações que sequer ouviram ainda falar do nome de Jesus. Mesmo em meio a tanta tecnologia, mesmo em meio a tanta facilidade, existem povos, aqui no Brasil mesmo, existem tribos que não ouviram falar do Senhor Jesus. Então a oração da igreja deve ser essa: Senhor, envia trabalhadores para a tua seara, envia trabalhadores para a tua obra. Só que eu não posso jamais fazer essa oração, porque Deus envie trabalhadores para a sua seara, sem antes fazer uma outra oração, que é a oração que Isaías fez para Deus quando ele viu o quão pecador ele era. E ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus sempre vai esperar a nossa prontidão e a nossa declaração na disposição em servi-lo. O Senhor não vai pegar você pelo colarinho e vai obrigar você a fazer a sua obra. Pelo contrário, o motivo de honra é nosso, o motivo de alegria também é nosso, o dever de fazer aquilo que nos foi confiado é nosso.
E a palavra do Senhor Deus nos diz que aquele servo que só faz aquilo que lhe foi mandado fazer, aos olhos de Deus é um servo inútil. Se aos olhos de Deus é um servo inútil aquele que só faz aquilo que lhe foi mandado fazer, então que tipo de servos nós somos, se nem aquilo que nos foi ordenado fazer temos feito? Como é que você se sente diante do Senhor, mediante a responsabilidade que Ele tem confiado a você? Queridos irmãos, eu quero nessa noite falar sobre algumas pessoas que se dispuseram a fazer a obra do Mestre e qual foi o resultado desse trabalho tão desafiador, porque o Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê, ele também nos coloca diante de desafios diários, desafios a todo instante nós teremos, e nós não poderemos nunca ultrapassar os obstáculos que os desafios nos apresentam se não for por intermédio da fé e por intermédio da obediência na palavra de Deus. E a Bíblia diz que o primeiro trabalhador que foi mencionado na palavra de Deus foi Abraão, alguém que era um pagão, não conhecia Deus, morava num lugar onde havia muitos ídolos, a sua família era uma família idólatra, até um dia que, pela graça de Deus, Deus falou com ele. Ele parou o que estava fazendo, deu ouvido à voz do Senhor Deus, e a primeira coisa que Abraão faz é obedecer à voz de Deus. Se Deus hoje falasse com você, qual seria a sua disposição em obedecer? Abraão obedeceu deixando a sua casa. Abraão obedeceu deixando a sua parentela e deixou o seu comodismo. E quando isso aconteceu, ele já tinha uma boa idade. Não há idade para Deus nos usar. O Senhor Deus, Ele pode usar qualquer pessoa em qualquer faixa etária. A única coisa que precisa acontecer para que Deus nos use é nós termos disposição para sermos usados. É muito triste você ver dentro da igreja do Senhor pessoas que estão acostumadas só a receber e não fazem nada para oferecer em o nome do Senhor. A igreja foi chamada para servir, e o Senhor Jesus é o máximo exemplo disso aí. Ele disse: eu vim para servir e não para ser servido. Se Jesus veio para servir, nós devemos copiar-lhe o exemplo. Então Deus disse a Abraão: sai da tua casa, do meio da tua parentela, para o lugar onde eu hei de te mostrar. Por que o Senhor nos desafia dessa maneira? Muitas vezes pedindo para que a gente deixe o nosso conforto familiar, o nosso conforto de uma maneira geral, porque Ele quer nos usar. Ele quer que eu ande pela fé. Aprendemos que Abraão foi chamado o pai da fé. Se você quer andar em fé, então você vai ter que andar baseado naquilo que você crê e não baseado naquilo que os seus sentidos lhe comunicam. Abraão aprendeu a andar dessa maneira, ouvindo a voz de Deus, voz que na maior parte dos tempos não é uma voz audível aos ouvidos físicos, mas é uma voz que se manifesta dentro em nós. É uma voz como um sussurro suave, e você tem que estar com a alma quieta para ouvir o declarar do Senhor. E Deus disse: foi dessa forma com Abraão, e Abraão simplesmente obedeceu, e graças a isso hoje nós somos o povo que serve o Deus de Abraão. Por quê? Porque Abraão obedeceu. Segundo a pessoa que a palavra do Senhor Deus nos deu exemplo, nós já aprendemos aqui muitas vezes sobre esse personagem, que viveu num mundo injusto, sendo ele justo. Viveu num mundo sujo, onde a devassidão moral estava no seu ápice, mas ele se manteve íntegro, que foi Noé. Nós nem vamos falar muito de Noé, porque temos falado muito de Noé nos últimos dias, mas Noé atendeu o chamado do Senhor. Noé disse: tá bom, Senhor,
Se o meu trabalho é fazer uma arca, eu vou fazer uma arca. O que Deus tem pedido você para fazer? Abraão, Deus pediu para sair da sua casa. A Noé, Deus pediu para construir uma arca. O que Deus tem pedido para você fazer? Qual é a sua parte no reino? Qual é o seu papel como um órgão no organismo vivo chamado igreja? Qual é a sua parte? Terceira pessoa que Deus nos fala na sua palavra, que foi chamado pelo Senhor para ser um trabalhador, foi o ceifeiro Eliseu. Quando Deus chamou Eliseu, Eliseu estava arando a terra. Ele estava fazendo um trabalho na casa do seu pai. E quando a unção de Elias veio sobre Eliseu, Eliseu entendeu o que Deus estava chamando ele para fazer. E Eliseu responde ao chamado de Deus fazendo uma coisa: ele deixou tudo para trás. Ele deixou o seu gado, ele deixou os carros de bois que ali estavam, ele queimou aquela madeira que fazia com que o arado pudesse fazer sulcos na terra, e ele queimou, literalmente, ele colocou um fim na possibilidade de voltar a arar a terra. Ele seguiu em frente. O chamado para cada um de nós é para seguir em frente e para cima. O caminho do justo é sempre para frente e para cima. Nós não devemos olhar para trás, jamais. Se você quer ser um trabalhador na seara de Jesus, você tem que estar olhando para Jesus, andando para frente. Existirão momentos que a gente vai precisar dar uma parada. Não é só para retomar o fôlego, mas é para avaliar o que estamos fazendo no nome dele. O nome dele nos impõe responsabilidade. Tudo que fizermos dizendo, faço isso em nome de Jesus, você tem que ter cuidado. Então Eliseu deixou tudo para trás quando ouviu o chamado do Senhor. Outro homem que deixou tudo para trás foi Jacó. Quando o Senhor Deus colocou ele numa situação que não teve para onde correr, ele precisou fugir da casa dos seus pais. E fugitivo como foi, a Bíblia diz que ele trabalhou com um propósito. E o propósito no coração dele era ser alguém rico. E lá em Gênesis 30, no versículo 21, diz que tudo que ele desejou, ele da parte de Deus alcançou. Hoje todos nós queremos ter facilidades. Todos querem ser ricos. Quando abrimos as mídias sociais, o que mais se tem de propagandas, de vinhetas, são chamadas para você alcançar o seu primeiro milhão. Essa era a motivação de Jacó. Mas Jacó, o Senhor Deus levou ele para fazer um caminho que fez com que ele entendesse que os valores dele não eram valores do reino de Deus. Deus precisou tocar na coxa dele e mudar o andar dele, para que, andando agora da maneira como Deus queria que ele andasse, ele pudesse ser útil ao serviço do Senhor. Deus quer mudar o nosso andar. Você sabe da história. Jacó passou uma noite lutando com o anjo, e quando a alva já estava chegando, os primeiros raios do sol estavam iluminando o planeta, ele desafiou o anjo: olha, eu não te largo se você não me abençoar. E a Bíblia diz que aquele anjo tocou na coxa dele, o andar dele mudou. Se você quer ser usado pelo Senhor, o seu andar precisa mudar. Não é só a disposição do coração, é a disposição de como temos que andar. Foi assim que Deus ensinou o seu caminho ao seu servo trabalhador Jacó. Outra pessoa que a Bíblia nos fala foi Moisés, o trabalhador. Nós ouvimos hoje uma mensagem poderosa aqui da pastora Juliane, e a Bíblia diz que Deus usou por meios incomuns
para fazer com que Moisés, aos 80 anos, pudesse se tornar um libertador da sua nação que jazia escrava naqueles dias. O chamado de Moisés foi para tornar o seu povo livre. O nosso chamado não é diferente. Todos nós aqui temos um Moisés dentro de nós, todos nós. E o chamado de Deus para Moisés é: Deus me chamou para levar libertação àqueles que estão opressos, àquele que está escravo do pecado, àquele que está escravo de Satanás. Moisés disse: assim diz o Senhor, Faraó, deixa o meu povo ir. E a Bíblia diz que o coração do Faraó estava endurecido. O coração de Satanás não quer abrir mão de perder você. Mas a ordem que nos foi dada é que nós devemos ir aos becos, aos valados e chamar as pessoas para ouvirem a palavra do Senhor, chamar as pessoas para serem salvas pelo Senhor. E Deus não vai fazer isso usando os seus anjos, Ele vai nos usar. Por isso, a emergência que o Senhor viu em nos orientar para incluirmos em nossa oração, que devêssemos sempre pedir: Senhor, envia trabalhadores para a tua seara, envia trabalhadores para a tua seara. Se você der uma olhada aqui dentro, quantas cadeiras vazias? Não é só por causa de Covid, é porque os trabalhadores da seara do Senhor, na atual dispensação, têm feito muito pouco. Precisamos clamar para que o Senhor desperte em nós um espírito missionário, um espírito de amor nas almas perdidas, porque todos aqueles que estão caminhando rumo à perdição, sem Deus e sem salvação, estão aguardando que nós, os filhos de Deus, nos manifestemos, tirando eles das trevas para o reino do Filho do seu amor. Moisés fez a sua parte, Daniel fez a sua parte. Daniel, mesmo numa posição de escravo como foi, ele brilhou na Babilônia. Hoje você não é um escravo, mas você ainda está na Babilônia. Nós estamos espiritualmente situados no meio da Babilônia, ou no meio do Egito, mas nós não somos mais nem da Babilônia, nem do Egito. Nós somos o povo que já foi livre, não vai ser livre. Nós somos o povo que já foi liberto, nós não seremos libertos, já estamos libertos. Então Daniel, ele fez um propósito no seu coração. A Bíblia diz que depois que ele entendeu o seu chamado, mesmo na sua posição de escravo, ele assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Qual rei? O rei da Babilônia. Você quer que Deus te use? Não encha a sua vida com as iguarias do rei desse mundo, com os prazeres da carne. Abstência dos prazeres da carne. Isso não é popular fazer isso, falar isso, mas é necessário você saber e praticar isso. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós estivermos, mais o Senhor Deus vai nos usar para o louvor da sua glória, e as pessoas verão em nós inspiração para conhecerem o Senhor a quem amamos e servimos. A Bíblia diz também, a última pessoa que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor chamou ele de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Se tem uma coisa que esse mundo está cheio, é de Saulos, pessoas que na intenção de agradarem a Deus estão entristecendo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque nós, como igreja do Senhor, somos omissos. E quando Saulo tem uma experiência com o Senhor e perde a visão, a Bíblia então diz que ele começou um processo na sua caminhada de santificação ao Senhor. No final da sua vida, eu quero ler com você como é que ele considerou a sua vida. Está escrito em Filipenses capítulo 1, no versículo 21. Ele disse assim, Filipenses capítulo 1, versículo 21:
Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos ler juntos? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Precisamos seguir o exemplo de homens assim, que consideram Cristo o motivo da sua existência, que consideram Cristo a essência do seu respirar, que consideram o Senhor Jesus o seu tudo. Você só poderá dizer o que Paulo acaba de declarar se você crer de todo o coração que Cristo te basta, que a comunhão com Ele lhe é suficiente, vai fazer com que todas as áreas, todas as carências sejam dele satisfeitas. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas eu tenho a impressão de que dizer que o morrer é lucro não é popular hoje. Se você quer chegar nesse entendimento, nesse nível de consagração e santificação, de tal maneira que você comece a pensar como Paulo, você vai ter que abrir mão de muita coisa para ser um trabalhador apto para o trabalho na seara do Pai. E eu encerro esta palavra lendo com você novamente Mateus 9. Abra lá na sua Bíblia. Quero que você grife aí na sua Bíblia isso que nós estamos falando hoje. Mateus capítulo 9. Para encerrarmos. Versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Isso não é uma ideia, uma filosofia a ser vivida, não é uma sugestão, é uma ordem. Uma ordem dada com amor, mas que não deixa de ser uma ordem. A ordem que vem de Jesus, quando Ele diz que nós devemos rogar, que nós devemos clamar, e já estamos fazendo isso aqui com mais ímpeto, com mais energia. Temos orado. Irmãos, nós queremos alcançar a nossa família para Jesus, a nossa parentela para o Senhor. Você não sabe, se você não tem sua família toda pertencente a Jesus, você não tem ideia de como é gostoso você cultuar a Deus em família, você cantar um hino com a sua família, você poder orar em família, você poder meditar a palavra de Deus em família. Isso não tem preço. Então, se você não pode fazer isso ainda, a oração deverá começar por você. Senhor Deus, me ajuda. Senhor, eu quero alcançar o meu pai, a minha mãe, meu marido, a minha esposa, os meus filhos, me ajuda. E Deus vai te ajudar. Deus vai abençoar você. Deus vai te honrar nesse seu pedido. Rogai, portanto, para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. Eu quero fazer um desafio a você nessa hora. Aqueles que aqui estão e que querem ser um trabalhador na seara do Mestre, se põe de pé, que eu quero orar pela sua vida. Se você quer que Deus use você onde você estiver, fique de pé que eu quero orar com você. Para que Deus capacite você, para que Deus qualifique você. Feche os teus olhos, nós vamos orar nessa hora. Senhor Deus, eu sou o primeiro a estar de pé, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Junto comigo eu tenho esse grupo expressivo de irmãos que estão agora colocando o seu coração diante do Senhor, também dizendo de igual maneira: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, não sabemos como fazer a tua obra, mas entendemos pelo Espírito que precisamos fazer a tua obra. E eu rogo ao Senhor que o revestimento do poder do teu Espírito venha sobre cada irmão que se encontra neste santuário e sobre aqueles que estão em casa agora recebendo esta palavra. Que o teu fogo que aquece o nosso coração em amor pelas almas perdidas possa, a partir de hoje, fazer algo tão extraordinário dentro de nós,
que as pessoas possam ter o prazer de ouvirem falar de Jesus através da nossa boca. Assim eu abençoo os meus irmãos para que possam frutificar e que os frutos que derem possam permanecer para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho e para a glória do Deus Espírito Santo. Amém e amém. Você pode dar um glória a Jesus aí? Glória a Deus. Vamos sentar antes de encerrarmos a nossa transmissão. Nós já retornamos à vida normal da igreja. As reuniões estão acontecendo às quintas e domingo. Quinta-feira nós temos o culto aqui às 20 horas, você poderá acompanhar conosco. No domingo, às 9 horas da manhã, próximo domingo, nós vamos começar o estudo das 7 cartas do Senhor Jesus à igreja, e eu quero motivar você para que esteja conosco, porque vai ser uma bênção. Nós vamos crescer muito em vida estudando as 7 cartas. E também quero anunciar para você que aqui está, que é pai, que é mãe de adolescente, ou de junior, que vai ser um adolescente em breve. Dia 20 nós vamos ter aqui um curso voltado para pais de adolescentes. Nós não vamos cobrar nada, porque queremos você aqui. Agora é preciso que você me dê o seu nome, para que nós possamos ter uma previsão de quantas pessoas estarão aqui conosco. Escutem o que eu vou dizer, você que está em casa nos ouvindo, você aqui. Sabe qual é o alvo de Satanás para essa geração? Não sou eu e você que já estamos depois dos 40, não. São as nossas crianças. Sabe onde o diabo está trabalhando com as nossas crianças? Não é na escola, não. É dentro do nosso lar. É dentro da nossa casa, debaixo do nosso nariz, e nós precisamos fazer alguma coisa. Não se cria filhos hoje como se criava 20, 30 anos atrás. Os tempos mudaram, tem muita coisa nova para nós aprendermos e nunca é tarde para aprender. Então, se você conhece alguém que é pai de adolescente, indique esse curso. Vai ser uma ministração abençoada e vai